verso 19. E aí tem um contexto. Verso 19 diz assim: Mateus, capítulo 27, verso 19. Vou ler, tá bem, irmãos? E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão deste justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Amados, aqui tem uma história, obviamente. É o julgamento de Jesus. No verso 11 diz: Jesus, pois, ficou em pé diante do governador. E este lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: é como dizes. Eu lembrei desse texto porque as coisas estão de cabeça para baixo nesse mundo. Jesus foi levado ao governador. E hoje, e ontem, e esses dias, os governadores têm vindo até Jesus. Os governadores têm sido convidados. Presidente tem sido convidado. Governador tem sido convidado. Presidente das maiores casas de política do país tem sido convidado a vir a Jesus através dos seus servos que estão aí pregando a verdade. Nunca se viu isso antes. E eu olhei aqui, eu falei, estava ali ainda há pouco na casa do meu líder ali, e ele falou isso, que o presidente veio aqui no Rio de Janeiro, e outros presidentes de outras organizações. Aí eu falei, interessante, eu lembrei que Jesus foi levado a Pilatos, governador, e Pilatos começou a questionar. E a Bíblia diz assim, ó: e Jesus, verso 14, não lhe respondia uma só pergunta sequer. Isso admirou bastante o governador, porque todos, ao serem acusados, têm de ato contínuo o intuito de se defender. Jesus não se defendia de nenhuma acusação. E aquele homem, aquele governante, ele chegou muito perto da salvação. Ele chegou muito perto de Jesus. Ele chegou próximo ao Rei dos Reis. Ele chegou diante do unigênito do Pai. E uma mulher, diz a Bíblia, estava sentada na tribuna. Mandou-lhe dizer: não se envolva na causa deste justo, porque em sonhos muito sofri. Veja bem, amados e ouvintes, aquela mulher tinha uma consciência. Ela falou assim, ó: não se envolva na causa desse justo. O marido dela já sabia que ele era justo. No contexto, lendo um pouco mais, você vai ver que ele tentou soltá-lo. Mas aqueles anciãos, os fariseus e as autoridades religiosas clamavam: solta Barrabás, cada vez mais. Então, o governador lavou as mãos. Vocês sabem a história. O que eu queria falar aqui? Está invertido as coisas. O mundo está de cabeça para baixo. Naquele tempo, a mulher não tinha direito de falar em público, quanto mais mandar um recado para o marido do governador. Veja bem. E um governador banana, me perdoe a forma jocosa de falar, porque um governador, ele governa, ele manda. Pilatos mandava, mas ele ouviu a sua mulher. Ele preferiu ouvir a mulher do que dar seguimento ao sentimento do seu coração, porque ele sabia que Jesus não tinha culpa de nada. Ele ia soltar Jesus, mas a mulher influenciou. As mulheres têm influenciado
sociedade, as atrizes, as artistas, os seus hábitos têm influenciado. E o papel do homem ficou invertido de alguns. Eles têm se feito instrumento de brinquedo na mão de certas mulheres e na mão de certos valores desse mundo. Aquele homem esteve perto, muito perto. Houve uma mulher na Bíblia chamada Raquel, que ela viajou uma viagem longa, e diz a Bíblia, chegando ela bem perto de Belém, teve dores de parto e faleceu. Bem perto. Bem perto. Aquele homem estava bem perto de Jesus, bem perto da verdade, mas ele abandonou. Estava lendo uma nota no jornal. Eu trabalhei um período da minha vida com transporte, e eu despachava daqui do Rio de Janeiro de 80 a 120 caminhões para diversas partes do Brasil. E eu analisava os acidentes. E nesse estudo eu percebi e descobri uma verdade. O DENIT, as autoridades do DNR, eles fizeram uma estatística e 75% dos acidentes acontecem perto do destino de chegada, perto do destino. Os psicólogos entenderam que um grau de ansiedade, não é o cansaço, não é nada disso, um grau de ansiedade, um grau de já estou chegando, já praticamente cheguei, já estou contando com a... E ali acontece uma distração e acontece um acidente. Jesus estava presente, aquele governador estava bem perto da verdade e lavou as mãos, preferiu ouvir a voz do mundo. Aquela mulher disse que sofria muito nos seus sonhos. Sabe por quê, amados? Ela tinha perturbações pelos atos que ela cometia, que a Bíblia não quis revelar. Então, quando a pessoa não está em comunhão, não está em concordância com os ensinamentos, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, começa a ter perturbações, começa a ter perturbações de comportamento. E ela influenciou num momento tão importante da história. Queria deixar para nós essa breve meditação, dizer que não devemos, a mulher tem o lugar dela na sociedade. Nós tivemos uma presidenta, nós temos no Supremo Tribunal Federal uma mulher, nós temos delegadas. Uma mulher pediu água a Jesus, e eu peço um pouco d'água nessa hora. Esse é o leão. Um homem, né, claro? Oh, glória a Jesus. Obrigado, amado. Então vejam só. Às vezes nós estamos tão perto, mas tão longe. Nós estamos na igreja, nós estamos no meio dos irmãos, mas a verdade está tão longe. Aquele homem percebeu que Jesus não tinha culpa das acusações que faziam, mas ele preferiu lavar as mãos, num gesto de se despojar, ouvir a sua mulher e dizer: não se meta na questão desse justo, que nós devemos fazer o contrário hoje. O que nós devemos é nos envolver cada vez mais para alcançar almas, tirar desse mundo vil, dessa sociedade perniciosa que cada vez mais tem se conturbado e trazendo tanto sofrimento à família e o povo de Deus, o povo escolhido por Deus para viver num mundo muito melhor do que esse. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.